Mas ele sabia que para ter certeza absoluta, teria que examinar os fios que passaram pela datação por carbono. Até que eu obtivesse uma amostra do verdadeiro tecido examinado na datação, uma amostra documentada, não poderia provar nada. O processo de datação por carbono destrói a amostra como parte do procedimento do teste. Mas todos os laboratórios que fizeram o exame em 88 haviam mantido uma pequena amostra de reserva. Na amostra autêntica usada na datação que eu recebi, os fios foram retirados do meio dela e, portanto, não havia dúvida. E quando examinei as amostras da área da datação, foi muito fácil encontrar o algodão. Rogers estava agora convencido de que Sue e Joe tinham razão. Inclusive, ele encontrou outros indícios que eles deixaram passar, provando que o sudário havia sido remendado com fibras de algodão exatamente no local onde foram coletadas as amostras para a datação. Se você olhar uma área onde o segmento de fio do sudário original foi entrelaçado na parte nova e retecida, o entrelaçamento mostra claramente o fio novo que foi colocado e tingido para igualar. A única coisa tingida ou manchada no sudário é a área da datação. Portanto, a minha hipótese no momento é que isso foi feito de propósito para enganar os olhos. Rogers também voltou aos experimentos do PPST de 1978 para verificar se os laboratórios poderiam ter deixado passar algum detalhe. Quando analisamos novamente as fotos ultravioleta, havia uma área muito mais escura, sem tanta fluorescência, e que é exatamente a área em torno da amostra de raiz e de onde foram retiradas as amostras para datação. Se eles tivessem olhado as fotografias e estudado as informações que tínhamos em 1978, teriam visto que aquele era o pior lugar para se colher uma amostra. Se alguém tivesse prestado atenção nas minhas fotos de 78 e em outros dados que reunimos, com certeza teria escolhido uma outra área. Minha conclusão é que aquela área foi remendada, e isso foi feito por alguém com grande habilidade e com materiais diferentes do originalmente usado no sudário. Em 2005, apenas 5 semanas antes de perder a luta contra o câncer, Rogers publicou o último trabalho de sua brilhante carreira. Ele não questionou o método científico dos laboratórios que fizeram a datação. Inclusive, acreditava que eles foram precisos, mas apenas com a parte danificada do sudário. Em sua opinião, os resultados nada revelavam sobre a verdadeira idade do corpo principal da peça. No entanto, para sua grande frustração, ele descobriu também que uma nova datação por carbono poderia agora ser impossível. Em 1988, um teste de datação por carbono concluiu que o sudário de Turim tinha apenas 700 anos. Ele foi descartado como uma falsificação. Mas e se essa conclusão estivesse errada? E se, como Sue Benford e Joe Marino argumentam, a datação houvesse sido contaminada pela presença de fibras da época medieval? Se eles estiverem certos, então o sudário de Turim pode ser exatamente o que acreditam os fiéis. Não acredito em milagres. Não mesmo. No fim da vida, Ray Rogers foi levado de volta ao laboratório pela teoria de Sue Benford e Joe Marino. Para sua surpresa, ele acabou concordando com os dois. Estou chegando à conclusão de que existe uma boa chance de que seja o pano usado como mortalha para o Jesus histórico. Ele escreveu um ensaio, que foi aceito para publicação na Thermochemica Acta em janeiro de 2005. E até aquele momento, esse ensaio era o único documento científico revisado por especialistas que desafiava a datação por carbono de uma forma aceitável. Rogers seria talvez a única pessoa que poderia confirmar aquela teoria, já que tinha acesso a fibras tanto do corpo principal do sudário quanto da área usada na datação. Ele também sabia, a partir de suas próprias experiências em 1978, que o sudário não continha pigmentos ou tinturas. E, no entanto, analisando os fios do canto de onde foram retiradas as amostras para a datação, foi exatamente isso que ele encontrou: tintas, gomas, resinas, sinais de que aquela área havia sido remendada séculos atrás. Fotos feitas com um microscópio mostram isso claramente.
As fibras de algodão da amostra usada na datação têm um revestimento pesado de goma adesiva da tintura. E algumas das fibras de linho não têm nada disso. Elas continuam lisas e não têm nada grudado. Este é o ponto crucial. O linho é muito difícil de tingir e ele envelhece com o tempo, fica mais escuro. Para combinar uma área retecida com a cor original, você teria que usar algodão e tingir esse algodão. Ray encontrou ceras naquelas amostras, o que para ele indicava que os fios seriam do chamado processo de retecelagem invisível. Mas Rogers sabia que suas descobertas teriam de ser testadas com equipamentos muito mais avançados do que os que tinha no seu laboratório em casa. Recebi uma incumbência de um homem à beira da morte. E eu quis terminar o que ele esperava. Bob Villarreal foi colega de Rogers no Laboratório Nacional de Los Alamos. Antes de morrer, Rogers pediu ao amigo que confirmasse de forma independente suas descobertas. Para ele foi uma corrida contra o tempo, porque sabia que estava morrendo. Ele queria saber se aquele canto do sudário tinha a mesma composição, fosse fibra de linho ou de algodão. Se fosse de algodão, não seria igual ao restante do sudário. Mas antes que qualquer teste pudesse ser realizado, Ray perdeu sua longa batalha contra o câncer em 8 de março de 2005, aos 78 anos. Após a morte de Rogers, Villarreal decidiu que confirmaria as descobertas do amigo. Ele enviou as fibras que Ray havia lhe dado a um colega no laboratório de Los Alamos. Logo de cara, algo extraordinário aconteceu. Ele me ligou dizendo: o fio que eu ia analisar se partiu em 2 pedaços. Será que Deus vai ficar zangado? Ele verificou que o fio eram 2 fibras entrelaçadas, exatamente como Sue e Joe haviam previsto. Mas o mais importante era o que mantinha as 2 unidas: uma goma usada há séculos para fixar as tinturas. Essa descoberta foi uma revelação. A confirmação independente de que aquele pedaço do sudário havia sido tingido. Como Ray Rogers havia verificado muito antes que não havia tinturas no corpo principal do sudário, ficou evidente que as amostras usadas na datação haviam sido retiradas de uma área anômala. O canto danificado era diferente do restante. Eles vieram e zip, tiraram sem ninguém ver o pior pedaço possível. As pessoas que certificaram a amostra até hoje estão tentando convencer as pessoas de que todo mundo está errado, menos eles, e de que as amostras são válidas. Nos seus últimos meses de vida, Rogers tornou-se um ardente defensor de uma nova prova de datação. Mas, infelizmente, ele acreditava que isso não seria mais possível. Porque mesmo que a velha questão de acesso ao material fosse resolvida, havia um problema muito maior: o modo como o sudário de Turim foi preservado. Ray Rogers comentou o fato de que a caixa onde o sudário foi guardado, o relicário, foi tratada com timol, um antisséptico que mata qualquer coisa viva. Bichos, bactérias, tudo. Esse tratamento com timol poderia afetar futuras datações do tecido. Segundo Rogers, usando o timol, uma substância química de base vegetal, para limpar o relicário, eles haviam inadvertidamente causado danos irreparáveis ao sudário. Ele estava agora contaminado por átomos de carbono recentes, tornando impossível uma datação precisa. Mas antes de morrer, Ray Rogers achou que havia encontrado uma solução. O sudário foi danificado pelo fogo em 1532 e ficou com 16 marcas distintas de queimado, marcas de onde amostras poderiam ser colhidas, e como já eram de puro carbono, elas poderiam ser facilmente limpas do timol. Ali existe carbono queimado desde 1532, e o tecido queimado é bastante impermeável a qualquer tipo de ataque, portanto daria uma boa amostra para a datação. E o melhor de tudo é que essas áreas queimadas já foram coletadas na restauração do sudário feita em 2002. Em 2002, retiraram o fogo, removeram todos os remendos. Como esta área queimada aqui.
Os pedaços queimados foram cortados à volta dos buracos queimados e foram guardados. É material excelente para carbono 14. Pode ser datado. Esses restos carbonizados podem conter a chave para finalmente solucionar o mistério do sudário de Turim. Alguns colegas de Ray entraram com um pedido no Vaticano para ter acesso às amostras queimadas e realizar uma segunda datação. O mundo científico espera uma nova oportunidade para descobrir se o sudário é a mortalha de Jesus de Nazaré ou uma consumada falsificação. Mas, seja qual for a resposta, é praticamente certo que o debate científico sobre o sudário de Turim vai continuar. Se ele não for antigo bastante para ser o sudário de Jesus, então vou me sentir diante de um milagre, porque um sujeito da Idade Média conseguiu criar algo que não somos capazes de reproduzir ou explicar completamente, e eu gostaria de saber como isso foi feito.